Seja bem-vindo ao canal Mão de Obra com Lucro. Você está no programa Lucrando na Obra e o nome do episódio de hoje é assim que se faz para garantir lucro em qualquer obra. Nesse programa, eu ajudo você a entender o caminho para faturar até 40% mais, lucrando com mão de obra, construindo casas para clientes. Eu me chamo Aristela Alcântara, sou arquiteta e trabalho no mercado de construção civil há mais de 23 anos, com projetos e obras. Você tem ideia do que é uma equipe lucrativa? Uma equipe lucrativa é aquela equipe que está totalmente alinhada com todo o andamento da obra. É uma equipe que sabe o que precisa fazer, em que momento fazer e qual etapa em todo aquele processo de execução aquela pessoa está engajada. Aquela pessoa tem um papel importante para que ela possa desenvolver a atividade dela. Mas isso depende de como a liderança na obra está conduzindo. Quando eu falo liderança, eu não estou falando que especificamente precisa ser você, a pessoa que está liderando na obra o tempo todo. Aquele período de trabalho de 7 da manhã até 5 horas da tarde, ele precisa ter liderança, ele precisa ter direcionamento. Aquela equipe precisa ter direcionamento. E uma equipe lucrativa é uma equipe que tem direcionamento. É uma equipe que sabe o que vai fazer da hora que entra na obra até a hora que sai. É uma equipe que sabe qual é a etapa do dia seguinte para que ela possa chegar e já dar continuidade. É uma equipe que, quando um profissional sai da obra, os outros se ajudam, os outros se complementam e sabe a etapa seguinte que aquela pessoa desfalcada naquele momento poderia estar fazendo e se reloca, imediatamente para que possa se distribuir as tarefas e aquelas tarefas possam ser dadas continuidade naquele dia. Mas para que isso aconteça, é importante que tenha liderança na obra. Você precisa ter alguém, que comande essa equipe. Necessariamente não precisa ser você. Se uma equipe não tem liderança, é uma equipe que fica perdida. As pessoas às vezes cruzam os braços ou as pessoas ficam perdidas sem saber o que vai fazer naquele dia. Então, é preciso que as pessoas tenham esse direcionamento para que a obra ande de forma ritmada, dentro de um cronograma e que esse cronograma ele seja atendido porque as pessoas sabem o papel de cada uma dentro das etapas da obra e dentro do canteiro da obra. Existe uma importância de atividade de cada um. Por que a equipe cruza os braços? É uma reclamação recorrente dos construtores, que quando sai da obra, a equipe cruza os braços. A equipe cruza os braços, no geral não são todos, É uma ou duas pessoas que cruzam os braços, vão bater papo, vai ficar no celular, vai pro TikTok, vai fazer resenha. E no final de um dia, horas se passaram e ele não deu o tempo necessário para aquela atividade. E aí você fala, porque a obra não anda, porque as pessoas cruzam os braços na hora que eu saio, porque o pessoal faz corpo mole. Ele faz corpo mole porque não tem, no geral, um líder que distribua essa atividade e cobre essa atividade no final do dia. Até distribuir a atividade existe, mas checar se essa atividade foi realizada e se foi realizada da forma correta para que as etapas evoluíssem de acordo com o que foi deixado para ser feito, é que é outra história. Então, não adianta você achar que está liderando se você dá atividade, mas não tem uma fiscalização se aquela atividade foi realizada e se aquela atividade foi realizada no tempo certo, da forma certa, com a técnica certa para não lhe dar retrabalho lá na frente. Por que é importante manter uma equipe produtiva dentro do canteiro da obra? Quando eu falo equipe produtiva, eu estou falando daquela equipe que sabe exatamente o que precisa fazer para que as etapas evoluam. É uma equipe que sabe, por exemplo, que antes de começar uma alvenaria, ela precisa fazer uma impermeabilização de baldrame. Por que essa equipe precisa estar alinhada com as etapas? Porque no caso de uma falta, alguém ali na obra já sabe tudo o que precisa fazer. Tem que haver um repasse dessas atividades, um repasse diário. Na hora que você começa a obra, você precisa pensar em um mês de obra. Começou esse um mês de obra, você precisa pensar na próxima etapa
semana de obra. Em uma semana de obra, você precisa pensar em dias de obra. Então, você precisa planejar o mês e desse mês, começou a semana, você repassa todas as atividades daquela semana, porque a equipe precisa saber que começou a atividade na segunda-feira, na sexta-feira precisa ser entregue X, Y, Z de atividade. Se você começou a escavação na segunda-feira, talvez o seu planejamento seja finalizar todas as escavações até a quarta. Ou então você precisa começar a fazer concreto magro até a sexta-feira. E nesse intervalo, as pessoas precisam saber qual é o planejamento para chegar na sexta-feira e estar com aquela atividade ok. Então, precisa ser repassado semanalmente. É coisa de 20 minutos. Você chega na obra, ou a pessoa que está encarregada por aquela obra vai chegar 20 minutos de manhã cedo, passa todas as atividades com a equipe, cada um o que vai fazer e repassa todas as atividades da semana para se atingir aquele objetivo final, que seria o caso do exemplo que eu dei de estar com todo o concreto magro pronto. Então, quando a gente tem essa clareza dentro do canteiro de obras, que cada um sabe o seu papel e sabe o que precisa fazer para que no final da semana estejam com todas as atividades prontas do que foi repassado na segunda-feira, e no dia seguinte chega, o que a gente tem para fazer? Nós temos já 5 escavações, hoje a gente vai complementar 10 escavações. E fulano vai começar a montar a ferragem, ou então não, essa ferragem vem pronta. Nós não vamos fazer montagem nenhuma de ferragem aqui. Nós só vamos nos preocupar em começar a montagem das formas das sapatas ou começar a montagem das formas já dos pilares para ir adiantando a etapa da semana que vem. Então, se as pessoas sabem exatamente o que elas precisam fazer e o que você está esperando que ela faça, né? E no final do dia você cobre isso. O que foi feito? O cobrar não quer dizer que você vai apertar a pessoa, colocar ela na parede. Por que você não fez? Não. O que nós temos pronto do que foi dito hoje pela manhã? O que já existe pronto? O que nós conseguimos atingir? Nós fizemos a atividade que foi passada de manhã cedo? Não fez. Por que não fez? O que foi que aconteceu? O material não chegou? Alguém se acidentou? Choveu? Então, precisa se saber justificar o porquê que aquela atividade não foi realizada. Ou então, não, a atividade foi realizada. Que bom, produzimos isso, cumprimos o que a gente tinha que fazer hoje. Então, uma equipe produtiva, ela sabe o que ela precisa fazer, ela não perde tempo, mesmo que algumas pessoas dentro daquela equipe parem em algum momento para conversar, para atender um celular, ela volta porque ela sabe o que ela precisa fazer. Ela sabe o que ela tem que entregar naquele dia, porque ela vai ser cobrada pela atividade que ela desempenha. Então, quando você começa a criar a cultura dentro do canteiro de obra, de que as pessoas elas têm importância dentro do que elas fazem e que as pessoas têm um papel para que vocês juntos possam atingir um objetivo no final do dia, no final da semana, no final de um mês e no final da obra como um todo. Então, as pessoas elas se sentem, inclusive, valorizadas, importantes e sabem o papel dela. E quando a pessoa não se encaixa ali naquela equipe, o que acontece? Ela, por si só, já vai lhe dando sinais de que ela não está dentro daquele ritmo. Então, você precisa também estar atento que alguém que está fora do ritmo da equipe, essa pessoa, muitas vezes, ela coloca um ritmo diferente na equipe. Pode ser um servente. Se um servente cruza os braços e tem alguém lá dando sangue para finalizar o que começou, ou se sentindo, como é que eu posso dizer? Se sentindo explorado porque está fazendo o seu serviço e o serviço de outra pessoa. Quantas vezes eu cheguei na obra e tinha alguém lá parado, conversando no celular, e a pessoa esperando massa, por exemplo.
né? E aí essa pessoa esperando massa, chega uma hora que ela se cansa, porque tem as pessoas que esperam e tem as pessoas que, para não parar, vão lá e faz. E quando você vê um pedreiro seu parado, por exemplo, pegando massa, fazendo massa, pedindo isso e aquilo, estressado dentro da obra, você pode ter certeza que aquela pessoa está começando a ficar insatisfeita. Porque a atividade que ela deveria desempenhar da forma mais eficiente possível, porque é o que ela sabe fazer, e é para isso que ela está ali, ela está parando porque não está chegando o que ela precisa na mão dela. E quando ela começa a se desviar, porque eu estou, por exemplo, no andame e eu preciso descer para pegar massa, ela perde produtividade. E a pessoa que está fazendo a atividade, quando perde produtividade, ela está tirando dinheiro do seu bolso. É você que no final vai ter que pagar mais mão de obra para que aquela obra aconteça no prazo. Ou você vai atrasar a entrega da obra porque você não teve a atenção suficiente para perceber que a sua equipe tinha alguém na equipe que você poderia substituir, mas que você não estava atento o suficiente para fazer um deslocamento. Muitas vezes não é nem retirar a pessoa da sua equipe, mas relocar ela de obra, para que ela possa ser testada, inclusive, em outro local, porque às vezes o ambiente que ela não está tão confortável ali, digamos assim, né? Não existe conforto em obra, mas é o conforto que eu falo das pessoas estarem interligadas, elas terem como é que eu posso falar? Elas terem uma sintonia, né, da equipe. A própria equipe tem uma sintonia. Então, você precisa estar atento a isso. Se alguém está na obra e essa pessoa está fazendo outras pessoas pararem porque ela não está fazendo o que ela deveria fazer, você precisa começar a pensar num relocamento ou, inclusive, dispensar essa pessoa. Porque ela começa, muitas vezes, a bagunçar aquele ambiente. Sabe a história da laranja podre dentro do cesto? É a mesma coisa. Se você tem uma equipe que trabalha bastante, que dá rendimento, que dá produtividade, que dá resultado, né? Que mantém um cronograma, que no final do dia ela checa as etapas e você sabe que foi realizado aquilo. E tem uma pessoa que em algum momento do dia ela cruza os braços e ela começa a atrapalhar a atividade, o andamento da atividade, essa pessoa precisa ser recolocada no lugar dela. Dentro da obra, ou fora da obra, ou relocada de obra, para que você, no final, não tenha que assumir um prejuízo maior, porque, às vezes, uma pessoa que não tem uma atividade tão especializada dentro da obra, ela acaba interferindo naquela atividade especializada e naquele profissional que começa a parar simplesmente porque ele chega uma hora que ele enche o saco e diz assim, poxa, por que eu, que sou mais remunerado, que tenho uma atividade mais especializada, que muitas vezes estou mais tempo na obra, né, que já tenho uma experiência de obra, tenho que descer de um andame para pegar massa porque a massa não está chegando até mim. Então, essa pessoa que poderia lhe dar uma produtividade muito maior, ela começa a parar o ritmo dela, porque alguém de menor importância de atividade dentro da obra, não que a pessoa não tenha importância, mas a atividade dela na obra poderia ser feita por qualquer pessoa. E às vezes é essa pessoa que está travando todo o serviço. E tudo isso que eu falei é para dizer que você precisa entender o quanto é importante delegar. Por que é importante delegar? Porque pessoas precisam ser comandadas. Uma pessoa sem direção, ela não sabe o que fazer. Uma pessoa sem direção, ela fica perdida. E obra é direção para a finalização dela. Então, toda pessoa que está ali na obra, ela precisa ser comandada. E você é o responsável por delegar. Se você não faz o direcionamento direto com a pessoa, você precisa alinhar com o seu encarregado para que ele possa saber quais são as atividades da semana a serem distribuídas para cada um atingir aquele objetivo final da semana. E em 2 semanas, em 3 semanas, em 4 semanas, você chega a um mês e atinge a etapa que foi prevista em cronograma por você ou pela equipe já
junto com o engenheiro, com o arquiteto, para que vocês possam atingir aquele cronograma naquele mês. Então, delegar é importante porque você sabe o que você distribuiu de atividade, a quem você vai cobrar essa atividade e no final você pode medir o que foi solicitado e o que realmente foi realizado. Então, essa é a importância de você delegar, sem considerar que você vai poder sair da obra, né? Porque tem uma pessoa lá responsável ou tem pessoas que sabem o que vão fazer. E se você volta e aquela atividade que você deixou para ser feita, ela não foi feita, você precisa entender por que não foi feita. O que faltou? Será que faltou material aqui dentro, né? Será que o fornecedor não entregou? Alguém teve algum problema aqui? Então, se ele não teve problema, se o material chegou, se a equipe está toda lá e não foi feita a atividade, você precisa tomar providência com relação a isso. Porque cada atividade que é atrasada é mão de obra que você está pagando a mais no final de uma semana, no final de um mês, no final da obra. E, no geral, você não percebe esse custo em uma semana, você não percebe esse custo em um mês, mas no final da obra você vai perceber muito o quanto você deixou de ganhar, o quanto você deixou de faturar, porque você teve que pagar mão de obra extra para tapar buraco, para cobrir a atividade de uma pessoa que deixou de fazer. Ou ter retrabalho, você ter que contratar ou deixar a equipe mais tempo na obra para consertar algo que já deveria ter sido feito. Simplesmente porque não houve um alinhamento, né? Seu, inclusive, responsabilidade sua, porque na hora que você delega uma atividade, você precisa cobrar essa atividade, né? E cobrar dentro de um cronograma. Foi feito, não foi feito, por que foi feito, por que não foi feito. Ok? E qual é o momento para você alinhar a equipe? O momento para você alinhar a equipe é todo dia. O momento para você alinhar a equipe, o momento principal, que é na hora que você está contratando a equipe, é no início da obra. Você fechou o contrato com o cliente, você já tem a obra certa que ela é sua, você já observou todos os detalhes do projeto, você já sabe quem você vai chamar para trabalhar com você naquela obra. Você precisa sentar primeiro com o encarregado, repassar tudo o que você entendeu e tudo que você precisa que ele tenha de comando naquela obra. E algo importantíssimo, de autonomia. Você vai chamar a equipe que você contratou e vai dizer, quando eu não estou na obra, fulano é o encarregado. E quando eu estou na obra, fulano também é o encarregado. Porque as pessoas vão entender que você deu autonomia 100% para que aquela pessoa que está no comando daquela obra, ele possa resolver qualquer coisa. Inclusive, lhe dizer, observar, né, a atividade de cada um e informar para você se fulano está adequado com a equipe ou não, se ele está alinhado com a equipe ou não. O que é alinhar a equipe? É você repassar o que você espera dela. Você espera que as pessoas tenham produtividade, você espera que elas cheguem no horário, você espera que elas façam realmente o que elas disseram que sabem fazer e você espera que elas cumpram um cronograma para que você possa honrar com o seu compromisso com o cliente. E uma equipe alinhada, ela sabe tudo que vai acontecer na obra naquele dia, naquela semana. Porque existe um programa, um cronograma de atividades e todos sabem o que precisa fazer. João sabe que precisa dar apoio a seu Zezinho lá no andaime, porque a atividade dele vai precisar que tenha alguém lá o tempo todo. Essa pessoa, ela não precisa ficar parada depois que fez o suporte lá para o seu João. Ela vai voltar para outra pessoa e ver. Então, se ela sabe que o papel dela, porque você ou alguém disse para ela que ela precisa ser essa pessoa volante na obra, ela vai ficar observando quem está precisando do apoio. Se você diz que fulano vai ficar só com cicrano dentro da obra, ele vai achar que ele é a única exclusiva, é patrimônio daquela pessoa. Então, ele não quer, muitas vezes, sair para dar um suporte a uma outra pessoa que está em outro local. Ou uma outra pessoa porque ele não sabe trabalhar com fulano ou porque ele não gosta.
Não tem que ter isso. Você precisa dizer para seu João que seu João vai dar apoio e suporte para XYZ dentro da obra. Então, precisa ter esse comando para que as pessoas possam saber o que elas precisam fazer e qual é o papel delas. E por que você deve investir seu tempo nisso, né? Uma vez, duas vezes, a equipe está desalinhada, a equipe não está andando bem, a equipe está andando bem, a equipe está produzindo bem. Por que você precisa parar para observar isso? Porque cada vez que você observa, as pessoas estão entendendo que você está atento ao processo da obra, mesmo você não estando lá. Que você possa ir alinhando a sua equipe e ir construindo um padrão de qualidade que vai ser uma das referências da sua marca no mercado. Então, se você tem um padrão de qualidade, um padrão de atendimento, um padrão de entrega, um padrão de compromisso, um padrão de desenvolvimento das atividades, de garantia. Então, tudo isso faz com que o seu nome vá crescendo no mercado. Porque as pessoas vão ligar essas referências ao seu nome. Independente se você está com uma equipe na obra B, C ou D. Essas pessoas que estão fora do mercado, que vão lhe procurar depois, elas vão lhe procurar porque pode ter certeza. As pessoas, quando vão procurar um construtor, elas pegam referências. Ela não vai simplesmente porque viu seu nome numa placa. Ela até pode ir para pegar preço. Mas, para fechar com você, ela vai procurar saber em quem você já fez obra. O quanto você é dedicado, comprometido, é honesto. Quanto você sabe fazer. O quanto a sua equipe realmente trabalha. Né? E pode ter certeza, se a sua equipe não trabalhar na obra, essa pessoa vai estar observando. E muitas vezes ela não lhe diz, porque ela contratou você, ela não contratou as pessoas que estão lá. Ela não entende isso. E alguns clientes vão chegar para você e vai dizer assim, olha, eu tive na obra, já aconteceu comigo, de pessoas chegarem para mim e dizer, ou você observa fulano que não está trabalhando, que está atrapalhando os outros, porque tem aqueles que ainda atrapalham, que está atrapalhando outras pessoas lá que querem trabalhar. E outra coisa, já aconteceu de chegar na obra e seu fulano tá de bate-papo no celular e eu sair da obra depois de 1 hora e ele continuar sem fazer nada. Então, isso acaba que gera paradas de atividade, né? E gera como é que eu posso falar? Para o cliente que está ali olhando, é como se aquela obra não tivesse comando. É como se aquela obra não tivesse um direcionamento. As pessoas estão perdidas e fazem o que querem. E quando elas fazem o que querem, para o outro que está vendo, é como se a obra dela estivesse sendo feita de qualquer jeito. Porque é esse olhar que as pessoas enxergam. Então, a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é o nosso nome que está lá no mercado, que aquele cliente está observando tudo que a gente está fazendo, o que a nossa equipe está fazendo. Outra coisa que é importante, por que o cliente precisa conversar sobre os detalhes técnicos da obra com um pedreiro, com um servente, com um carpinteiro? Não, ele precisa conversar com você ou ele precisa conversar com o encarregado da obra. Isso precisa ser deixado claro. Inclusive, quando você fechar com esse cliente, você precisa dizer a ele como e com quem ele vai conversar, porque todos os outros não respondem tecnicamente por lá. Então, precisa ter esse alinhamento, inclusive, com o cliente, para que você possa ter a segurança de que não vai ficar zum de conversa, você estando na obra, você não estando na obra. Então, se o cliente já sabe com quem que ele tem que conversar a respeito de um material, a respeito de uma mudança de projeto, a respeito de uma dúvida que ele tenha, você pode falar para ele o seguinte: quando o senhor quiser falar sobre isso, me ligue e a gente marca um horário na obra para a gente discutir. E se por acaso eu não estiver lá e o senhor precisar de alguma informação na obra, o senhor vai procurar fulano de tal, que é o encarregado, porque ele sabe tudo que eu poderia estar falando com o senhor. E se ele não souber, ele vai chegar para mim e vai me perguntar, e eu vou lhe dar essa resposta depois. Então, o cliente precisa ter a segurança de que ele está conversando com alguém que possa ajudá-lo. Ele vai estar conversando com alguém que realmente sabe o que está fazendo, porque senão ele chega na obra, ele vai perguntar ao servente, ele vai perguntar ao carpinteiro, ele vai perguntar ao pedreiro, ele começa
a, a, a falar com um monte de gente e começa a vir um zum, zum, zum. Ah, isso não. Então, problemas que estão acontecendo ali entre eles, que chega no ouvido do cliente que não precisa. Então, é importante que você também alinhe essa etapa com o cliente para que ele saiba com quem que ele vai conversar. Porque a pior coisa é você estar dentro de uma obra, o cliente está com o celular do servente, o celular do pedreiro, o celular de não sei quem, e aí começa a conversar, às vezes pede uma coisa, não chega para você, ou ele pegou uma informação cruzada que não tinha nada a ver com aquilo e gera um problema gigantesco, porque você não está tendo esse controle. Então, precisa ser alinhado isso com o cliente também. Agora, se você acha que você não pode contratar alguém para fazer esse papel, você realmente está muito enganado com relação a isso. Você vai começar a perder muito dinheiro nisso e você não vai ter esse controle que precisa ter dentro dessa equipe. Então, é importante que você tome algumas ações com relação a esse alinhamento da equipe na obra, certo? Precisa ter essa pessoa. Se não tiver essa pessoa, precisa ser você. Mas, além disso, você precisa tomar algumas ações para que todo mundo tenha acesso às informações dentro do canteiro de obra. Então, projeto precisa estar num local acessível, precisa estar num local visível, de preferência até preso em parede, quando você já tem parede, para que as pessoas possam checar o tempo que elas precisarem. Se você está com um projeto atrasado em termos de informação, ou já houve alguma modificação e aquilo não foi atualizado, para que todo mundo saiba, você corre o risco de estar executando algo diferente do que já foi definido para que fosse concluído. Então, precisa estar com essas informações claras. Houve alguma mudança, você precisa chamar as pessoas que estão ali desenvolvendo e informar para todo mundo qual foi a mudança que ficou acordada, para que aquilo não venha a se tornar em algo executado da forma errada e dar retrabalho no final. E a partir do momento que todo mundo sabe quais são as mudanças que tiveram e tem acesso aos projetos, fica fácil, inclusive, de você começar a manter a cultura da leitura do projeto na obra, porque é importante que tenha mais de uma pessoa dentro da obra, se você não tiver, principalmente se você não tiver um encarregado, que essa pessoa possa fazer a leitura do projeto. Então, quando você tem tudo à vista, as pessoas começam a ter acesso e muitas vezes você vai começando a treinar alguém simplesmente pelo hábito dela parar na frente da parede e olhar aquela planta que está lá. Então, existem as pessoas dentro da obra que despertam a curiosidade por desenvolver um pouco mais além do que ela está fazendo, né? Como uma forma de estar crescendo dentro daquele processo de aprendizagem. Então, deixe tudo isso fácil para que as pessoas possam ter acesso a toda a documentação. E algo que é importante, terminou uma etapa, vai lá e tira o projeto da parede, guarda numa pasta. Então, se você está na etapa de fundação, você vai deixar aquela planta fácil, porque o pessoal da ferragem precisa ter acesso, o pessoal da montagem, da montagem das formas, precisa ter acesso. Quem vai fazer a concretagem e montar a ferragem depois do magro precisa ter acesso. Então, é um material que precisa estar de livre acesso dentro da obra. Não adianta você estar com todos os projetos e você carregar esses projetos com você, não ficar plantas na obra. Porque as pessoas precisam estar com essa informação muito clara e precisa ser checada na hora que tiver a dúvida. Então, quando você finalizar uma etapa, finalizei todas as sapatas, tira aquela planta que não corresponde mais, que já foi executada e guarda. E importante também para você estar com esse controle é ter uma mapinha, né, dentro da obra, que pode ser uma planilha, que pode ser um desenho, que pode ser um gráfico, que pode ser qualquer coisa que você tenha, que você possa mostrar para as pessoas as etapas que estão em execução, as etapas que vão ser executadas e as etapas que já foram concluídas. Porque quando você tem isso, claro lá, mesmo que seja um texto, né? Você vai deixar lá as etapas da semana. A gente vai fazer escavação, vai fazer concreto magro e vai começar a montagem das sapatas. Se você tem isso como atividade da semana e tá lá, todo mundo tá vendo aquelas atividades que você realizou naquela semana.
e você passa a arriscar ou tirar daquilo ali, cumpriu, não cumpriu, por que não cumpriu, né? E você começa a checar essas informações, você começa a mostrar realmente esse controle. E as pessoas também começam a observar essa evolução do do caminho que a obra está tomando. Então, você também mostra para as pessoas que elas fazem parte desse processo e que elas estão também, elas têm um papel importante para que aquelas etapas sejam construídas e elas possam ir evoluindo à medida que cada um cumpre o seu papel dentro da obra. E uma das dúvidas que é bem frequente, né, quando a gente fala em contratar alguém para ficar encarregado na obra, é custo. Realmente existe um custo adicional, mas esse custo ele acaba se transformando num benefício, porque você vai ter alguém lá e essa pessoa ela pode inclusive estar gerenciando, digamos assim, 2 obras próximas. Então, se você contrata um encarregado e você pode deixá-lo em 2 obras, ele vai estar dando conta de 2 obras, ou seja, uma pessoa que vai estar atendendo a 2 e você pode estar atendendo a mais 2, ou você vai estar controlando mais outro encarregado que vai estar também atendendo a mais 2 obras. Então, é importante que você enxergue nessa pessoa alguém que possa lhe dar retorno. E quando você começa a observar que a produtividade aumenta, que a equipe está andando e andando com autonomia, que as pessoas têm o compromisso de entregar a atividade que foi deixada e que se não foi atingido aquele objetivo, porque não foi e vamos colocar ela novamente para que a gente possa ganhar e acelerar um pouco mais naquela próxima semana, ou naquele próximo dia, para que seja compensado o que não foi realizado no dia anterior ou na semana anterior. Então, você tendo alguém para ter esse direcionamento, você consegue começar a pensar em divulgação, começar a visualizar que pode prospectar os clientes, né? Fazer visita às outras obras de uma forma mais tranquila, sem estar igual uma barata tonta para lá e para cá. E começa a ver que você está construindo um padrão, porque as pessoas que você vai conversar diretamente, que é esse carregado na obra, eles acabam multiplicando isso lá. E como eles estão lá o tempo todo, eles têm muito mais condição de cobrar essa produtividade, cobrar o controle, né? Cobrar a técnica, cobrar a sequência dessas etapas. Se você está fazendo baldrame, você vai impermeabilizar, você colocar uma alvenaria. Então, é importante que você tenha mais do que você na obra, tenha essa pessoa que possa dar esse respaldo para que você, estando ou não estando na obra, a equipe tenha direcionamento, a equipe tenha estímulo de trabalho e ela saiba o que ela precisa fazer para que a obra continue andando e andando no tempo certo, para que lá no final vocês atinjam o objetivo de entregar a obra do cliente da forma que foi planejada, pensada e sonhada por ele. Então, equipe alinhada, encarregado contratado, você sabendo a quem cobrar, o que cobrar e como cobrar, e quando não acontece, você sabe o porquê que não aconteceu. É muito mais fácil de você conseguir ter esse controle, construir um padrão de qualidade, alinhar a equipe e no final de tudo ainda ter lucro no final da obra.